Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Maria Teresa Bustamante, alguns de vocês me conhecem já, podem me chamar de Maitê. Eu sou de chefe de gabinete da presidência do Sistema Fiesc, presidente da Câmara de Comércio Exterior, respondo pela área de internacionalização do Sistema Fiesc. Ao agradecer a presença de vocês aqui conosco hoje para falarmos de um tema muito especial, que é a participação na Canton Fair, transmito um cumprimento especial do presidente do Sistema Fiesc, Mário César de Aguiar, e já peço então para os colegas aqui da nossa equipe se apresentarem. Paulo? Boa tarde, pessoal. Estou aqui um pouquinho escondidinho. Meu nome é Paulo Queires. Hoje estou gerenciando a área de internacionalização. Trabalho, então, diretamente aqui com a doutora Maite e os meus colegas e vamos falar um pouquinho hoje sobre Canton Fair. Obrigado. Prazer, Luiz Felipe. Sou analista de internacionalização aqui da Fiesc. Integro a equipe junto com a doutora Maite e o Paulo. Boa tarde a todos, eu sou a Vanessa, assistente de internacionalização aqui na Fiesc.
Então, como vocês podem ter ouvido e estar observando, nós estamos aqui em quatro, nós somos uma equipe de internacionalização, com mais três integrantes dessa equipe, todos profissionais, internacionais, todos nós aqui respiramos, vivemos todos os dias o comércio internacional. Bom, queria também agradecer a presença aqui de nossos parceiros, né, da China Center, o Gustavo, dizer que é da nossa satisfação de contar com todos vocês aqui. Alguns já participaram em alguma das nossas missões, mas particularmente hoje, então, em pleno mês de maio de 2025, nessa última semana, praticamente do mês de maio, podemos dizer que estamos vivenciando já, desde o dia 20 de janeiro de 2025, uma nova era do comércio internacional, né? Eu tenho dito em várias ocasiões aqui, temos feito muitos webinários, reuniões presenciais, acabamos de realizar um workshop sobre o impacto do tarifaço Trump, e o fato é que desde 20 de janeiro, quando o presidente Trump assumiu o segundo mandato, essa determinação de alteração das tarifas não é apenas um movimento tarifário, ao contrário, ele vai muito mais longe do que simplesmente dar foco à alteração da tarifa de importação. O que o presidente Trump fez, de um lado, é desordenar o comércio internacional, que já vinha bastante desordenado desde a pandemia. Nós temos vivenciado alterações e oscilações muito fortes no transporte marítimo, no valor de fretes, na dificuldade do transporte marítimo contar com uma certa regularidade, o que já se tornou, então, algo muito corriqueiro no dia a dia dos operadores de comércio internacional, estar lidando justamente com essa situação, lidando com algumas outras incertezas, como a greve da Receita Federal aqui, que nos acompanha já há meses. Então, o fato do presidente Trump ter dado essa, vamos dizer, essa pá de cal no que era um comércio internacional aparentemente muito ordenado, na verdade não era bem assim, e ele colaborou em uma provocação bastante forte ao setor empresarial mundial, para tentar realinhar os seus planos de atuação internacional. Não há dúvida nenhuma que aqui, é óbvio, nenhum empresário vai abrir mão de trabalhar no mercado americano, seja como um fornecedor de tempo completo, uma matriz de fornecimento dos Estados Unidos está sempre presente nas estratégias dos empresários, e o mercado americano como alvo para a venda de produtos catarinenses, que é o nosso caso aqui também. Mas essa nova forma de atuar no comércio internacional do presidente Trump também provoca um novo olhar para a participação dos empresários na missão empresarial que nós temos organizado tradicionalmente para a Canton Fair. A Canton Fair, particularmente, já é por si um modelo de feira internacional bastante diferenciada, não somente pelo tamanho gigantesco que ela apresenta, mas também pela possibilidade que ela oferece ao empresário participante de buscar outras verticais necessárias para realizar negócios que sejam do interesse de comprar, vender ou principalmente. E aí todos que me acompanham aqui nas nossas falas de comércio internacional sabem que a minha bandeira é muito mais a construção de alianças estratégicas. E a Canton Fair é um desses locais de encontro de negócios que permite essa identificação de alianças estratégicas. E, obviamente, nessa nova situação em que nos encontramos de buscar novos mercados, de encontrar, então, essa possibilidade de identificar parcerias bem mais amplas e profundas, não há dúvida nenhuma que a China é o mercado-alvo neste momento.
E é importante também ressaltar que nós estamos dando uma ênfase maior a essa realização da Canton Fair na próxima versão de outubro de 2025, porque nos parece que ela não somente atende a uma estratégia natural de participação em um evento que permite uma série infinita de conhecimentos, identificação de fornecedores, mas também de possíveis compradores. Eu sempre lembro que nos anos 80 e 90 se falava muito da impossibilidade de acessar o mercado da China com produtos brasileiros. E hoje, o que nós temos? Nós temos várias iniciativas que se tornaram onipresentes no mercado da China, como é a venda de café, né? Alguém dizia que a China só tomava chá, que jamais alguém seria bem sucedido oferecendo café, e o que nós temos hoje é uma exportação significativa de café, só para posicionar um produto. Mas nós temos vários exportadores aqui catarinenses que trabalham no mercado da China com outra série de produtos. É evidente que estamos falando de um país altamente tecnológico, cada vez mais investindo em desenvolvimento de tecnologia, com um programa muito forte de transformação do setor industrial, buscando a autossuficiência cada vez maior, com uma política definida de comércio internacional, de atração de investimentos, cada vez mais investimento em infraestrutura, muito presente aqui na América do Sul, muito mais ainda no Brasil, no setor de energia e em outros setores. Então, estamos falando de uma participação na Canton Fair que se reveste cada vez mais de um significado diferente. Para que nós possamos falar da Canton Fair, então eu vou convidar aqui o Luiz Felipe a dar continuidade a nosso evento de hoje, já novamente agradecendo a participação de vocês, contando com a possibilidade de ouvi-los, de fazer um interface bastante produtivo e construindo um diálogo que seja efetivamente positivo para a realização de negócios. Luiz Felipe, a palavra é sua. Muito obrigado, doutora Maitê. Novamente, boa tarde. Prazer pela presença de todos aqui presentes. Então, vamos dar início à apresentação de lançamento oficial à Missão Empresarial Brasileira Canton Fair. E aqui vamos estar abordando principalmente as três fases que essa feira multissetorial ela aborda. Quando a gente fala da Missão Empresarial Brasileira Canton Fair, nós falamos principalmente da China. Nós acreditamos que os senhores já possuem algum conhecimento básico em relação a esse país, mas o que a gente gostaria de destacar é principalmente o seu potencial comercial e a potência que hoje esse país apresenta nessa matéria, sendo o principal exportador mundial de bens e também o segundo maior importador do mundo, claro, atrás apenas dos Estados Unidos. E a gente observa essa importância também na relação China e Brasil, sendo o principal parceiro comercial do Brasil nesse quesito, tanto em matéria de importação como exportação. Então, falar da China é falar dessa potência, falar de um mercado consumidor muito abrangente, em torno de 1,4 bilhões de habitantes, um PIB de 17 trilhões, sendo então a segunda maior economia, falando de PIB nominal, e um PIB per capita que atualmente ainda se encontra abaixo dos padrões de países como Estados Unidos e países da Europa, mas que vem crescendo, claro, ao longo do tempo, superando, por exemplo, já o do Brasil na faixa de 12 mil dólares. Então, falar da China é falar desse seu papel central no mundo dos negócios, falar da sua imensidão que possui da sua economia, como comentado, sendo a segunda maior economia do mundo. Mas se a gente observar por uma outra métrica, se a gente avaliar o PIB por meio da paridade de poder de compra, quando a gente observa mais o custo de vida e quanto que domesticamente se pode comprar os bens produzidos no país, a China já apresenta uma economia superior, por exemplo, à dos Estados Unidos. Falando também do investimento estrangeiro direto, a China, historicamente, sendo uma receptora desses investimentos de empresas internacionais que se instalaram por meio das zonas econômicas especiais e que a indústria chinesa aprendeu, né, com esses investimentos, mas também a China promovendo investimento mundo afora.
Recentemente, em novembro do ano passado, houve então o anúncio, enfim, o recém-inauguração da primeira fase de obras do Complexo Portuário de Chancay, no Peru. Basicamente, um porto onde praticamente vai se tornar o principal porto da América do Sul, se efetivado, né, todos os investimentos na ordem de 3 bilhões. Então, mostra também essa pujança e articulação que o país vem oferecendo. A gente fala, por exemplo, da inovação tecnológica, onde empresas chinesas se encontram na fronteira tecnológica, não só inventando novos produtos, como também aprimorando já os existentes. A China ela já lidera, por exemplo, a corrida do 5G e já está em produção, por exemplo, de tecnologia do 6G. Então, a China, ela mostra, então, né, todo esse potencial e o empresário, o industrial que ainda não conhece a China, ainda não visitou, a gente considera que é uma oportunidade de agora realmente para poder aproveitar todas essas potencialidades. E falando então da China, a gente comenta um pouco da Canton Fair, que é basicamente a maior feira multissetorial de negócios do mundo, que ela apresenta todas essas particularidades chinesas dentro de um só local. É uma feira que acontece desde 1957 e uma feira que acontece 2 vezes ao ano, uma edição em abril e uma edição em outubro. Nós já realizamos a edição de abril, que contou com mais de uma delegação de mais de 10 empresários, e o nosso objetivo agora é efetivamente levar os empresários à edição de outubro. E essa feira, ela apresenta inúmeras inovações ao longo do seu tempo, e a gente gosta de dizer que o que acontece na Canton Fair, ela está 6 meses adiantada das tendências que vão ser apresentadas ao mercado. E pelo seu tamanho e por toda a variedade de produtos e inovações tecnológicas, ela é dividida então em 3 fases, onde cada setor vai ser abrangido, né, por meio dessas fases. Se a gente fala então da primeira fase, a primeira fase nós consideramos que é a fase industrial, onde máquinas, equipamentos, máquinas em geral, máquinas de construção, máquinas agrícolas, autopeças, veículos, todo esse universo de produtos, ele acaba abrangendo na primeira fase. Se a gente observa a segunda fase, nós gostamos de dizer que ela se refere mais a materiais de construção, como equipamentos sanitários, louças, móveis, produtos para festas, flores artificiais, produtos de tecelagem e ferro. E, por fim, a terceira fase acaba tendo um foco maior no setor têxtil, falando principalmente de roupas, roupas infantis, masculinas e femininas, roupas íntimas, peles e couros. Então, a feira ela acaba se diferenciando por meio, né, desse foco por cada setor, por meio dessas fases, e a Fiesc então vai estar promovendo, né, essa missão empresarial brasileira para as 3 fases. Então, nosso objetivo efetivamente é que o participante possa prospectar oportunidades, possa fortalecer a sua rede de relacionamento, incrementar as suas transações comerciais e, como comentado, monitorar tendências. A gente teve agora essa participação na edição de abril e nós observamos uma edição completamente diferente a de outubro do ano passado, ou seja, basicamente 6 meses de diferença, onde novos produtos, novas tecnologias, novas parcerias poderiam ser formadas nesse curto prazo de 6 meses que aconteceu uma edição com outra. Então, esse acaba sendo o nosso objetivo em relação, né, a essa missão. E a Fiesc, por mais de 20 anos, ela realiza a missão a Canton Fair, levando mais de 1.200 empresários participantes, e desde a primeira edição, que ainda existia um foco maior em relação a levar o empresário a Canton Fair, com a mudança, inclusive, da própria China em relação, né, de sair de uma aposta econômica a ser essa potência mundial, a Fiesc também foi adaptando a sua missão empresarial brasileira, e hoje nós contamos na nossa programação, além, claro, da visita a Canton Fair e todo o suporte logístico e técnico que pode ser dado ao participante, visitas técnicas, por exemplo, visitas técnicas a empresas de fronteira tecnológica, como recentemente nós realizamos ao campus de inovação da Huawei, onde os empresários puderam observar uma empresa que está nesse desenvolvimento tecnológico, observar um pouco mais das estratégias da empresa e observar então um pouco mais da sede, né, enfim, todas essas informações necessárias. Além disso,
não só isso, uma certa imersão cultural também para que o participante ele entenda e conheça um pouco mais da cultura do país e que, claro, efetivamente isso também irá ajudar futuramente, né, nos negócios, no sentido de realizar essa conexão, né, com o seu potencial parceiro. Essa missão empresarial brasileira, ela conta com o apoio, né, com essa parceria com a China Trade Center, que são os representantes oficiais da Canton Fair aqui no Brasil, e que também, ao final, estaremos permitindo para que eles possam também dar uma palavra em relação à missão, mas que, então, em parceria, nós efetivamos essa missão. E, por fim, então, eu gostaria de abrir a palavra para dois depoimentos de participantes que tiveram na nossa última edição agora de abril. Eu gostaria de chamar, no momento agora, o André, que é da empresa Industel, para comentar um pouco mais da sua participação nessa edição de abril, enfim, o que, que mais lhe impressionou em relação à China e também, né, quaisquer comentários em relação aos resultados que ele acredita que possa ter tido, então, a partir dessa missão. André está conectado conosco? Acho que, acho que ele caiu. Então, Tchau. vou aproveitar então, acho que o André acabou caindo, mas então eu gostaria de chamar o Rafael, que é da Master Cargas Brasil, que também esteve presente na nossa missão. O Rafael, vi que agora conseguiu se conectar. Então, Rafael, por favor, a gente gostaria de ouvir um pouco do seu depoimento, da sua participação na última edição agora de abril. Enfim, comentar um pouco mais das suas impressões e efetivamente o que, que o senhor viu na China, né, durante esse período de abril. Olá, pessoal, tudo bem? Boa tarde para vocês todos. Então, realmente, acho que é muito importante que hoje empresários entendam a atual situação que existe nesse comércio de forma direta entre China e Brasil. Muito bem pontuado no início, também fugiu o nome dela, me perdoe, da primeira fala, mas isso é muito importante hoje. A nossa empresa tem vários recursos investidos na China, desde a primeira edição que a gente foi na Canton Fair, no caso, há 2 anos atrás, e agora é uma sequência de trabalho. Então, a gente sabe das importações, o volume, principalmente agora com essa questão do tarifaço que o Trump acabou colocando em cima da China, nós entendemos que o mercado está apto para o Brasil, sim, de forma direta, então isso é muito produtivo para quem pensa em fazer bons negócios e pensa em expandir seus negócios na parte internacional. Hoje é muito bem válido e muito bem assistido, né? A FESC deu um apoio fundamental para nós, assim como a empresa China Trade, que fez toda uma composição. Nós não estávamos nessa comitiva, a gente estava em outra comitiva de participação, mas acabou que a gente acabou participando junto com o pessoal da FES, que foi muito bem conduzido, tá? Acho que foi a Tainá que estava junto conosco, foi muito bem representado. E para vocês que vão fazer parte agora dessa edição, é fundamental já ter um foco do que vocês precisam, né? Não ir para conhecer a feira, mas já ir com o objetivo de já sendo criado aqui no Brasil, que é muito grande. O pessoal já foi, quem já foi sabe, é uma feira que ela é muito extensa, então você anda muito, você conversa com muito fornecedor. Cuidado com as trades que também fazem parte lá, tem muita trade no meio que são atravessadores, então isso também, acho que para nós, como brasileiros, como empresários aqui, é importante destacar. Tente fazer negócio sempre com as indústrias que fazem os produtos que são certificadas e não tanto com as tradings que querem apenas fazer um intercâmbio e fazer esse dinheiro mais, digamos que prático ali para eles, né? Mas, no geral, é uma feira muito grande, uma feira muito boa. Nós estamos aí já na terceira edição de Canton Fair, então, para nós, o nosso segmento de atuação é muito propício, né? Então, nós temos máquinas pesadas, que a gente já fez importação, entre outros negócios também. A gente tem um portal de comunicação hoje, que é o e-commerce, que é o Master Training BR, depois eu coloco para vocês acessarem aqui também. E são coisas que a gente está trazendo de lá, com a nossa própria marca, isso é importante também frisar. Nós tivemos além da Canton Fair, se vocês puderem, façam isso. Vão até as indústrias que vocês têm maior afinidade, tentem agendar isso com antecedência, para vocês conhecerem de quem são os fornecedores, conhecerem quem são as empresas que vocês negociam. E isso, eu acho que da China é muito importante, né? Você saber com quem você vai negociar, conhecer de fato a indústria que você vai negociar. Não é o atravessador, não é o cara do meio de campo, o cara que está ali na ponta mesmo que vai te ajudar. Então, tentem conversar, tentem o pessoal aqui do FES que pode ajudar com certeza nisso. Então, eles têm várias pessoas aí que têm esses contatos e podem ajudar de acordo com o segmento que cada um precisa. Mas se vocês puderem até um dia ir só para visitar as fábricas, vale muito a pena. Acho que é um depoimento da nossa empresa, a gente tem essa atuação forte no mercado chinês. Nós temos uma filial em Boca Raton, na Flórida também, hoje.
mas os nossos negócios de importação quase todos estão com a China, devido a essa praticidade, não é complicado. E se alguém precisar de algum tipo de ajuda, até mesmo para importação ou algum outro bem específico, a gente pode estar aqui para auxiliá-los da melhor forma possível. Tá ok? Perfeito, muito obrigado, Rafael, pelo seu depoimento. A gente fica feliz, né, pela participação exitosa, né, na Canton Fair. E agora, nesse momento, então, eu gostaria de passar a palavra para minha colega Vanessa, que também vai dar prosseguimento, passando informações agora da programação efetiva, né, dessas três fases e também de valores. Então, Vanessa. Bom, pessoal, nós, em conjunto com a China Trade Center, já temos uma programação pré-definida para a primeira, segunda e terceira fase. Lembrando que essas programações elas podem sofrer alteração até mais próximo da data da missão, assim como serão definidos até lá onde serão as visitas técnicas. Então, para a primeira fase, está definida a saída do Brasil para dia 13 de outubro, com uma conexão em Doha no dia 14 de outubro, a chegada na China somente no dia 15, e o primeiro dia de tarefas no dia 16 de outubro, onde vai acontecer a reunião de alinhamento inicial pela manhã e visitas culturais na cidade de Guangzhou durante a tarde. No dia 17 de outubro e 18 são os dias que estão definidos para acontecer as visitas à Canton Fair, a primeira fase, contando com um tradutor português-mandarim. No dia 19 de outubro está definido um dia de atividades independentes, livres, por exemplo, para visitas a fornecedores. No dia 20 de outubro, então, a comitiva da primeira fase iria para Shenzhen para visitas técnicas. No dia 21 de outubro, então, iniciaria o retorno ao Brasil com chegada programada para o dia 22 de outubro. Um diferencial da segunda e terceira fase para a primeira é que não teremos as visitas técnicas na cidade de Shenzhen. As visitas técnicas acontecerão na cidade de Guangzhou. Então, para a segunda fase, está definida a saída do Brasil no dia 19 de outubro, com chegada na China no dia 21 de outubro, a reunião de alinhamento no hotel e as visitas técnicas na cidade de Guangzhou acontecerão no dia 22, no dia 23 e 24, então, as visitas à Canton Fair. No dia 25 de outubro, atividades livres, independentes. Dia 26 de outubro, visitas culturais na cidade de Guangzhou e retorno ao Brasil dia 27, com chegada ao dia 28. Deixa eu só dar uma complementada. Assim, pessoal, tem ali no dia 25, por exemplo, na segunda fase, dia de atividades independentes, ou dia livre, ou visitas. Isso é realmente livre. Tem gente que, por exemplo, vai achar a feira muito grande, que vão ter vários interesses, vão achar 2 dias muito pouco, porque realmente a feira é muito grande. Então, nesse terceiro dia, no dia de atividades independentes, se a empresa quiser retornar a Canton Fair, vai ter um ônibus saindo do hotel igualmente. Então, assim, pode ser que vocês façam 3 dias de feira, né? Tem gente que gosta de ver tudo minuciosamente, já vai com muito foco. Isso é uma coisa que a gente também orienta as empresas, né? Que como é tudo muito grande, se vocês forem com foco, já saberem antes de embarcar quais são os estandes, quais são os setores que têm os produtos que interessam, isso ajuda. Agora, tem gente que gosta de ver realmente tudo e realmente para ver tudo, tudo. 2 dias pode ser pouco, por isso que a gente coloca esse dia de atividades livres, porque tem gente que também gosta de descansar, tem gente que gosta de ir visitar um fornecedor, porque às vezes está lá no dia 23 e no dia 24 conseguem fazer um tipo de negociação, conversam com algum tipo de fornecedor, esse fornecedor convida essa empresa, né, a ir visitar a fábrica, que às vezes fica um pouco perto, ou de qualquer maneira eles mandam alguém buscar, então esse dia fica justamente para esse tipo de atividade, só para complementar. Então, a terceira fase tem uma programação bem similar à da segunda, só muda as datas. Então, com saída do Brasil programada para o dia 27 de outubro, chegada na China no dia 29 e o retorno no dia 4 de novembro, com chegada no Brasil no dia 6. Isso, e óbvio, a gente aqui fala, né, que é uma missão para as 3 fases, mas obviamente vocês podem escolher ir numa parte da missão. Ah, eu vou só na segunda fase, ou eu vou só na primeira fase, ou eu vou só na terceira, ou vocês podem também conversar ali depois com o nosso parceiro, a China Trade Center. Paulo, tem interesse em visitar a segunda e a terceira? Vocês podem fazer isso também.
Isso é bem flexível por parte da agência de viagens. Então, a gente também já tem pré-definido um valor de pacote terrestre. Esse pacote ele vai incluir a hospedagem na cidade de Guangzhou, com o café da manhã incluso, também o translado do aeroporto para o hotel, do hotel para a estação de ferryboat na cidade de Guangzhou, com assistência em português, as reuniões de alinhamento que acontecerão no hotel, o transporte para Canton Fair, o tradutor que vai acompanhar vocês na Canton Fair, também transporte e tradutor para as visitas técnicas, um crachá antecipado para a visita na Canton Fair, também ticket para o ferry boat que vai levar até o aeroporto de Hong Kong na viagem de volta, seguro viagem internacional e acompanhamento técnico e suporte da Fiesc durante toda a viagem. Isso, e aqui também complementando, vocês provavelmente devem ter ouvido a notícia, e eu vou pedir depois para o Gustavo confirmar, a respeito do visto, né? Parece que a China agora liberou a entrada de brasileiros por um período aí de Um ano. máximo 30 dias, Isso, máximo de 30 dias de máximo de estadia. 30 dias sem visto. Então, depois o Gustavo confirma aí para a gente. Então, não é necessário, por enquanto, a informação que a gente tem. Depois o Gustavo vê se tem já alguma informação oficial através do consulado que eles trabalham. E aí não é necessário ir até São Paulo fazer o visto. Mas o Gustavo depois fala um pouquinho sobre isso. Então, com relação a esse pacote terrestre, nós já temos os valores para cada fase, elas sofrem um pouquinho de alteração, cada uma. O apartamento duplo para a primeira fase. Só pode tirar aqui em cima. O apartamento duplo, então, para a primeira fase ficaria no valor de $2.495 e apartamento individual $3.455. Para a segunda fase, o apartamento duplo $2.540 e o apartamento individual $3.400. E para a terceira fase, o apartamento duplo ficaria $2.515 e o individual $3.295. Salientando que esse valor é em dólares americanos e ele é por pessoa. Isso, e só para complementar esses valores aí que aparecem, óbvio, tirando a parte aérea, eles incluem a hospedagem na cidade de Guangzhou, na primeira fase a hospedagem na cidade de Shenzhen, os traslados, a sala, que a gente tem uma sala para reunião de alinhamento no hotel, transporte com intérprete português, o ticket para Canton Fair, Tower, no dia 16 do 10 para quem está na primeira fase, o transporte para a feira de Cantão oferecido pelo hotel, os tradutores, o transporte para as visitas técnicas lá em Shenzhen, para quem for na primeira fase também, o ticket de ferry boats, tudo já foi falado, mas o crachá antecipado, reunião preparatória pré-viagem, o wrap-up de encerramento que a gente vai fazer na sala VIP da Canton Fair, com a entrega de certificados de participação na emissão na China, o manual de viagem que a gente elabora aqui dentro da Fiesc, com dicas, dados, informações, orientações sobre a China. Tem o acompanhamento técnico, né, de uma pessoa aqui da Fiesc, com especialista em comércio internacional, assessoria, então, se for preciso, assessoria para o visto, caso necessário, o seguro viagem e o suporte da agência durante toda a viagem. Isso também, então, para vocês terem uma ideia de que esses valores têm todos esses serviços inclusos, não é só passagem, não é só hospedagem e passagem, tudo isso que eu mencionei agora. Isso, então os valores da parte aérea, das passagens, fica por parte dos nossos parceiros da China Trade Center, que estarão entrando em contato com vocês. Então eu finalizo aqui a parte da Fiesc, lembrando que a gente vai ficar à disposição, qualquer dúvida que vocês tiverem, estaremos compartilhando essa apresentação com vocês após finalizarmos aqui, assim como os links para a inscrição de cada fase específica da Canton Fair. Isso, e aí só para complementar também, tem essa mandala aí na tela que está aparecendo, falar que a Fiesc, né, a Federação das Indústrias de Santa Catarina, é uma das federações de referência no Brasil, inclusive é a segunda maior federação do Brasil, perdendo apenas para São Paulo. Então a gente trabalha aqui dentro da área internacional com diversos serviços ligados à defesa de interesses. A gente participa aí de diversos mecanismos que trabalham com a facilitação e derrubada de barreiras, Conselho dos BRICS, Coalizão Empresarial Brasileira, Conselho Empresarial Bilateral Brasil-Japão, Brasil-Estados Unidos, Brasil-Argentina, enfim. Temos toda essa parte de serviço de inteligência comercial, então se vocês tiverem algum produto que vocês têm interesse em exportar ou importar, conhecer fornecedores, saber quais são
qual é a corrente de comércio desse produto no mundo, ou informações de inteligência para descobrir, para onde exportar esses produtos. A gente também faz essa parte de promoção de negócios. Tem tanto essa missão para a China quanto várias outras missões que estão dentro do nosso site, que vocês podem dar uma olhada. Temos programas de internacionalização para auxiliar essas empresas que querem, né, entrar no mundo dos negócios internacionais e aqui muito ligado à questão da competitividade e capacitação, receptivos, atração de investimentos, certificados de exportação, certificados aí que abrangem certificados de livre venda, certificação de origem, de procedência, enfim, qualquer dúvida que tiverem em relação ao comércio internacional, vocês podem entrar em contato conosco, a gente faz um levantamento e acompanhamento também de diversas legislações aí que estão surgindo, né, nesse mundo de desglobalização, essas novas regulamentações como o mecanismo de ajuste de carbono na fronteira, ou o mecanismo de desflorestamento da União Europeia. Então, qualquer dúvida em relação a essas novas legislações que estão surgindo no mundo inteiro, a gente faz esse acompanhamento também, ok? Perfeito. Então, a gente finaliza a nossa apresentação, passando um pouco mais desse cenário, tanto da China como a própria missão empresarial como um todo, desde sua programação e também os próprios valores. Gostaria então agora de chamar Gustavo, nosso parceiro da China Trade Center, para que também possa fazer os seus comentários. Essa é a parte mais prática, assim, né? Gustavo? Ah, Sim, sim. Primeiramente, boa tarde a todos aí. Muito obrigado pelo convite, né? Obrigado aí novamente a Fiesc pela parceria. Bom, já foi basicamente falado tudo aqui, né? Eu estou me colocando à disposição para justamente passar algumas coisas na prática, né? A primeira delas é com relação ao visto da China. Foi anunciado recentemente que a China vai isentar o visto da China por um período de 30 dias. Então, para aquelas pessoas que vão ficar até 30 dias na China, não precisa mais de visto. Então, isso facilita bastante, isso mostra que a China está querendo melhorar, né, esse laço com o Brasil e está facilitando a entrada dos brasileiros na China. Então, a partir de junho agora, até junho do ano que vem, então durante um ano, eles vão manter essa política de isenção de vistos. Então, isso facilita bastante. Então, é um passo muito grande aí já para facilitar a entrada de todo mundo, tá? E passando aí por tudo que a Fiesc falou, né? Já temos aí uma parceria de longa data, somos representantes oficiais da feira. Além de todos os serviços inclusos que estão ali, vocês terão todo o suporte da agência. A gente tem sala VIP lá na feira, onde vocês podem utilizar para fazer pequenas reuniões, para descansar, né? A gente vai fazer alguns eventos interessantes na feira. A gente tem a emissão do crachá antecipado. A gente faz todo um trabalho pré-viagem, a gente vai ter reunião de alinhamento, onde a gente vai mostrar para vocês tudo sobre a China, questões de costumes, dinheiro, como que faz para ir para lá, todos os detalhes que vocês precisam para a viagem. Então, vocês estarão totalmente assessorados pela agência e pela Fiesc, tá? Chegando na China, a gente faz também mais uma reunião de abertura, onde a gente passa os últimos detalhes para vocês lá na China. Então, assim, a gente está aqui mesmo para se colocar à disposição. Para a primeira fase, a gente tem bloqueio aéreo, que a gente também é importante falar, né? A gente tem bloqueio aéreo, então tem um preço fixo ali durante um período, né? Obviamente, e aí fica facilitado também a compra do aéreo. Lógico que o aéreo é com saída de São Paulo, tá? Só para deixar claro. Quem quiser saída da sua cidade, a gente também pode fazer, não tem problema nenhum. Para a segunda e terceira fase, os aéreos são de sistema e a gente vai consultando de acordo com o dia que vocês pedirem essa proposta, tá? Então, a gente se coloca à disposição para ajudar vocês, o que vocês precisarem. Podem entrar em contato, a gente passa o orçamento para vocês dos aéreos. Os preços do terrestre são basicamente aqueles, são fixos, eles não mudam, né? A não ser que você queira ficar um tempo a mais na China, a não ser que você queira ficar mais uma fase, a gente adapta isso para vocês, não tem problema nenhum. Só o aéreo mesmo que vai ter essa alteração, mas a gente está aqui para dar todo o apoio e suporte para vocês. Ô, Gustavo, deixa eu só complementar Hum, também, que é uma coisa que muita gente acaba fazendo, né?
Primeiro, também tem uma pergunta ali do Leonardo em relação à passagem, se é possível comprar através da empresa. Sim, né? O Gustavo aqui representa, além da China Trade Center, eles têm uma agência de viagens que, como ele falou, tem um bloqueio, vocês podem comprar a passagem diretamente Uhum. com o pacote terrestre e você se inscrevendo no nosso formulário de inscrição, o Gustavo, a equipe dele já entra em contato passando as informações sobre o pacote aéreo. E é isso, Gustavo. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu esqueci agora. Vamos lá. É só um detalhe aí com relação à passagem, sim, né? Que nem o Paulo falou, a gente faz aqui a consulta por diversas companhias aéreas, tá? Lógico que a Fiesc tem o aéreo padrão do grupo, que é com a Qatar. Então a gente tem esse aéreo padrão que chega na mesma data do grupo, para todo mundo pegar o mesmo transfer e fazer a mesma agenda. Mas caso vocês queiram chegar outra data, outro período, a gente cota, a gente faz, a gente adapta de acordo com a necessidade de vocês. E aí vocês participam do grupo ali no período que for, que está pré-determinado na agenda, tá? A gente pode adaptar aí sem problema nenhum. Isso, eu lembrei isso que eu ia falar realmente, de Gustavo, porque tem gente que, por exemplo, quer ficar, a nossa passagem é para Doha, eu quero passar 2, 3 dias em Doha para conhecer Doha. Então vocês podem, isso é muito flexível, tá? Vocês conversando com o Gustavo, ele vai passar aí as melhores ofertas para quem gosta, né? Ou na ida ou na volta, inclusive, né? Tem gente que gosta de fazer esse Sim, passeio. sim. E a gente tem fornecedores nos Emirados Árabes, tem fornecedor em Doha, então se vocês precisarem de algum serviço, alguma coisa, também a gente pode ajudar também, tá? Mas a gente consegue fazer, adaptar aí com parada, sem parada, o que for necessário. O bloqueio, obviamente, ele é são as datas fixas, não tem como alterar. Mas se vocês quiserem tarifa de sistema, a gente consulta de momento e passa para vocês para fazer aí de acordo com a necessidade. Perfeito. Bom, eu acho que era isso, né? Não sei se a Vanessa ou o Luiz tem mais alguma coisa para Tudo certo. complementar. Dizer mais uma vez que a Fiesta, então, tem aí mais de 20 anos, né, fazendo esse tipo de missão. Levamos mais de 1.200 empresários, então, sintam-se seguros, em relação à viagem, porque a China, apesar de que ela está cada vez mais integrada ao mundo, né, e todas essas ferramentas tecnológicas auxiliam, ainda assim não é trivial uma viagem à China sem acompanhamento, sem um auxílio técnico ou de alguém que conheça para participar de uma feira. Existem diversos detalhes que depois, quando confirmada a participação, a gente passa em relação a como se comunicar, em relação a como utilizar o dinheiro, como utilizar cartão de crédito, enfim. Então, a gente fica à disposição, de qualquer um de vocês para qualquer dúvida que tiverem aí ao longo do processo de confirmação de participação na missão. Lembrar que é uma missão empresarial brasileira, então a gente organiza pensando também que vão ter pessoas de outros estados brasileiros participando. Então, é possível aí, a gente espera, no mínimo 50 pessoas participando da primeira fase. Então, é um grupo geralmente grande que dá para também ter muito networking, dá para ter bastante trocas aí positivas dentro de uma viagem como essa. Perfeito? A palavra tá aberta. Alguma dúvida, pessoal? Alguma pergunta? A palavra está aberta aí. Se não tiver, então, De minha parte, ok. Obrigado pela atenção. obrigado, Rodrigo. Uhum. Então, Então, acho que é isso. então tá, pessoal. Obrigado e até lá, até a China. Obrigado, pessoal. Um abraço. Obrigada, a gente fica à disposição e a gente vai encaminhar todo o material, após o final da reunião. Até Ok, mais. obrigado. Tchau, tchau. Obrigado a todos. Tchau, tchau.